Oi pessoal, eu sou a Kátia. Eu sou a Berenice. Nós somos a equipe do Bem Viver, um espaço terapêutico aqui em São Bernardo do Campo. Nós temos um programa holístico numa web rádio, a Rádio Transcendental, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 18 horas. Nós vamos compartilhar com vocês aqui no nosso canal trechos de alguns programas que já foram ao ar com os nossos parceiros terapeutas. E o programa de hoje, o trecho de hoje vai ser sobre psicodrama e ancestralidade com o nosso parceiro Sérgio Ricardo Lúblio. Esperamos que vocês gostem, compartilhem e curtam o nosso canal. E escutem a rádio. É isso aí. Essa técnica consiste em você trabalhar processos iniciados por seus ancestrais, ou seja, num passado longínquo, que estão se refletindo na tua vida atual. Tá? Então, muitas vezes, processos que são repetitivos na tua vida, exemplo de perdas financeiras, suicídios, doenças recorrentes, vícios, divórcios. Então, tudo isso que aconteceu comigo, aconteceu com a minha avó, a minha tia, e vem aquela história familiar que todo mundo fala, né? Padrões familiares recorrentes, através das gerações. Né? Então, esses casos assim que você fala, mas você é igualzinho à sua avó porque sua avó também fazia isso. Porque na minha família sempre acontece um caso assim de perda ou de divórcio, etc. Então, quando você percebe que existe um processo cíclico na família, através das gerações, a gente, através do psicodrama interno transgeracional, a gente investiga a origem desse problema para resolver, fazer um acordo com essa ancestralidade e cessar esse problema para o futuro, para os descendentes. A constelação do Bert Hellinger, ela usa a questão da pessoa como assistente, assim, ela assiste os processos. Então, na constelação, ou você utiliza bonecos que fazem os papéis, dos familiares, ou você utiliza até outras pessoas fazendo o papel do pai, do filho, do avô, etc. No caso do psicodrama interno, você usa a imaginação ativa e o psicodrama como o atendido. O atendido, ele é participante efetivo da questão, do tratamento e da solução. Ele não fica como um mero espectador, como é na constelação. É preferível que a mãe passe em atendimento, porque é uma história familiar, não necessariamente só da criança, E muitas vezes a criança está sendo vítima desse processo todo. Sim. Então é preferível que a mãe passe. Por quê? Porque a gente vai lidar muito com a questão da ressignificação emocional. Então, às vezes, você se deparar com uma emoção, uma imaginação ativa, onde você muitas vezes está vendo um assassinato, coisas do tipo, que aconteceram em épocas remotas, porque você vivencia, você vê essa história toda acontecendo, para uma criança é muito pesado. É você trabalhar a catarse, a pessoa fala, eu estou com uma dor no peito. Então você, pela técnica, você provoca no físico até aquela impressão da dor, Coloca um objeto pontiagudo, se ela achar que está sendo esfaqueada, por exemplo,
você pega um recurso de um pontiagudo e coloca para ela ter a sensação que ela está sendo esfaqueada. Para entrar em catarse e ela ressignificar aquela dor, ela ressignificar aquele processo. Cada caso é um caso. Normalmente, um atendimento leva umas 2 horas para você explorar todos os aspectos daquela queixa inicial, né, que a pessoa traz. Mas, assim, não existe uma regra fixa de que 1 ou 2 atendimentos, não é isso. O primeiro atendimento a gente vai avaliar e vai acompanhar o paciente, né, o atendido, para ver se ele precisa resolver mais alguma questão que ficou no passado, que ficou pendente aí nessa história, né? A gente sabe que o tratamento holístico do ser integral, a gente trabalha os 4 pilares: físico, mental, emocional e espiritual. Sim. Tá? Não que a técnica seja uma técnica espiritualista, ela é uma técnica terapêutica de psicodrama e de imaginação, ou seja, ela entra muito na questão mento-emocional. Certo. Mas a gente sabe que na questão holística o componente espiritual sempre está presente. Está presente. Né? Mas não necessariamente eu preciso explorar com a veia espiritual o tratamento. Tem pessoas, eu até comentei com vocês, que eu atendi uma pessoa que não acreditava, era extremamente cética na questão espiritual, e ela foi atendida e foi resolvido o problema que ela tinha, que era uma dor até bastante difícil, de que ela tinha quase sido abortada, né? E trazia essa memória. E outra, era uma recorrência na família, aborto. Olha, interessante. E ela foi tratada não pelo aspecto com o linguajar ou com a veia espiritual, ela foi tratada com o psicodrama, com a imaginação ativa, mas você percebe que houve uma cura nos 4 pilares: físico, mental, emocional e espiritual. Tem um amigo meu que ele tinha um problema muito sério com a avó atual dele, né? Que a avó era tinha sido uma pessoa muito, muito ruim, tanto com ele, com a família dele, com a mãe dele, né? E ela era a mãe do pai dele, né? Certo, vó paterna. Vó paterna. E ele, hoje em dia, ele xingava a avó, ele tinha uma energia, um ódio muito grande quando lembrava da avó. E ele foi trabalhar, e o interessante é isso, né? Que A às avó vezes, agora está falecida. Falecida. Certo. E o interessante é isso, que ele foi trabalhar uma outra questão da vida, que era medo. Então ele tinha muito medo, e a gente começou a fazer a técnica, né? Que é abrir o campo morfogenético, perceber aí as influências, e esse medo se transformou na avó. Nossa. Ele percebeu o medo dentro do campo morfogenético. E aí eu perguntei assim, se esse medo, se ele tivesse uma forma humana, se ele fosse uma pessoa, né, que é uma das técnicas que a gente usa, como é que ele seria? Aí ele, de cara, ele falou, é a minha avó. Então aquele medo, aquela emoção que ele tinha, que ele trazia como trauma, como problema, era o medo que a avó colocou. E a avó se apresentou quieta, com vergonha do medo, porque agora ela já tinha consciência que ela tinha morrido, que ela estava, né, nesse processo de regeneração, vamos chamar assim, e ela não falava. E a gente usa a técnica dentro do psicodrama interno de colocar o atendido como falando pela avó. Falando? Como se fosse a avó. Tá. Então eu troco ele de lugar, como na constelação você não troca as pessoas, eu troco ele de lugar da cadeira do atendido para a cadeira do algoz dele, né? E ele não falava, ele só chorava e falava que tinha vergonha só. Que era o que a avó estava sentindo. Exatamente. E aí a gente pediu a ajuda de um ancestral benevolente, que acho que era outra avó que veio, se não me falha a memória,
E aí foi feito todo um trabalho de acordo, de perdão até, né? Nesse caso, o acordo era o perdão. Era ele perdoar a avó pedir perdão por tomar consciência Sim. de tudo que ela tinha feito, porque ela realmente era culpada no sentido de ter colocado aquele medo nele. Sim, né? entendi. E a gente fez o acordo e ela foi levada junto com um monte de gente que estava com ela, que ela também já tinha prejudicado, e ele não mais teve ódio da avó. Ele até me ligou e falou: Sérgio, é muito estranho, porque antes eu falava dela, eu xingava, era ela e um palavrão junto, né? Aquela fulana, né? E vinha o palavrão. Hoje eu falo minha avó.